Começa agora o programa Banzeiro, uma prosa do movimento Xingu Vivo para sempre. Alô, povo do Xingu, bom dia para quem mora no Beiradão, para quem mora nas cidades, um abraço para todo mundo que nos ouve. Está começando mais um Banzeiro para agitar o nosso fim de semana. Eu sou o Thiago e estou de volta, novamente, com a minha querida amiga Ana Laide, para mais uma prosa sobre um tema muito importante para nossa região, não é, Ana Laide? Bom dia para todo o povo do Médio Xingu e todos os ouvintes do Banzeiro. É muito bom estar aqui novamente. Hoje resolvemos falar de um direito que temos, que é o de dar opinião. Como assim, Ana? É tipo... Desabafar é importante, claro, mas o que a gente quer discutir hoje com os nossos ouvintes é o direito de discutir, dar opinião em grupo. É muito mais significativo do que apenas o desabafo. Por quê? Esse direito é onde a gente vai estar pautando, principalmente com aqueles projetos que vêm invadindo os nossos territórios e que a gente não tem voz ativa e nem direito de dizer se a gente quer ou não. Então, nós vamos hoje discutir com vocês esse direito de dar opinião organizadamente e mais respaldada por legislações tanto brasileira como legislação internacional, que o Brasil é signatário. Mais pra frente a gente vai entender o que significa isso. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só, não mexe não. A gente vem falando aqui no Banzeiro de um monte de problemas que enfrentamos no Xingu. E a maioria é culpa de Belo Monte e dos políticos que aceitaram esse monstro aqui. Não podemos deixar também de mencioná-los. Mas se a gente parar para pensar, quem foi que deu o direito da Norte Energia vir aqui fazer o que fez? Aí é que tá o negócio. Na verdade, eles tinham que ter consultado o povo do Xingu sobre a usina, antes de tomar a decisão de fazê-la. Isso tá na Constituição e também numa lei internacional que o Brasil assinou, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Lembra que eu falei no bloco anterior? Então, é isso. O Brasil é signatário dessa lei internacional. É também conhecida como a 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Só para que a gente possa entender quando escutar 169, OIT, aí a gente já vai saber do que se está tratando. Ah, sim, Ana, saquei o que você quer dizer. Sempre que um governo ou uma empresa forem fazer algo que impacta a vida de comunidades tradicionais, essas comunidades têm o direito de serem consultadas antes. É o que a gente chama de consulta livre, prévia e informada da Convenção 169 da OIT. Mas o Rodrigo Vieira, que é assessor do Ministério Público Federal em Santarém, pode explicar melhor essas questões para nós. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Banzeiro. Eu queria agradecer e dizer que me sinto muito emocionado com o convite do Movimento Xingu Vivo, que é um movimento que inspira e inspirou nossas lutas anticoloniais na Amazônia, a luta pela defesa dos nossos rios, das nossas gentes, que eu fico muito emocionado, que foi realmente um dos movimentos que me inspiraram desde a adolescência a entrar nessa nossa lida. Eu fui convidado para conversar sobre dois temas muito importantes para os nossos grupos, os nossos povos, que é a Convenção 69 e o direito à consulta prévia. Vocês já ouviram falar? Bom, a Convenção 69, gente, é uma lei que garante vários direitos aos povos indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, extrativistas, as comunidades que a gente chama de comunidades tradicionais. Diferentemente dessas leis que são feitas pelos deputados, pelos senadores, pelo presidente, a Convenção 69 é uma lei internacional que foi criada no final da década de 80, 1989, e ela é fruto da luta dos povos indígenas a nível internacional. Então é uma luta dos povos indígenas da América Latina, da África, da Ásia. O que os povos indígenas perceberam? Que era muito difícil
difícil aprovar leis nos países que defendessem seus direitos, porque tinha muitos grupos de interesse, grupos poderosos, como ruralistas, religiosos, grupos com interesses em hidrelétricas, grupos econômicos, né? Os povos indígenas entenderam que era necessário lutar a nível internacional para garantir seus direitos, que a gente sabe que os direitos desses grupos foram historicamente violados, expulsos dos seus territórios, entre outros. Então, a Convenção 69, ela vem prever uma série de direitos: educação, saúde, território, direito ao meio ambiente, direito a ter suas próprias leis. E aí, em 2002, 2003, 2004, o Congresso Nacional, a Presidência da República aprovam essa lei no Brasil e ela passa a valer aqui no nosso país. Inclusive, é uma lei que ela está acima de outras leis. Ela está abaixo da Constituição, mas está acima de outras leis. Então, é uma lei realmente muito importante, muito forte. E explicado o que é essa lei, gente, eu vou falar sobre um dos principais direitos que ela garante para os povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, que é o direito à consulta prévia. A gente sabe que quando a gente tem um respeito um pelo outro, a gente sempre consulta, pergunta antes de fazer qualquer coisa que possa afetar essa outra pessoa. Então, se a gente vai na casa de outras pessoas, a gente vai e pergunta se a gente pode entrar, se a gente pode se sentar. Ninguém chega invadindo a casa das outras pessoas, né? Não deveria, pelo menos. Então, a consulta é isso. Ela prevê que os estados e as empresas, elas não podem criar projetos que afetem os direitos dos grupos, que afetem seus territórios, que afetem seus destinos, sem que esses grupos sejam consultados, sem que esses grupos possam opinar e possam decidir sobre aqueles temas que afetam diretamente suas vidas. Então, falando numa linguagem mais jurídica, o que isso significa, gente? Que quando um governo, seja o governo federal, estadual, municipal, seja uma empresa mineradora, seja... Enfim, quando esses agentes quiserem fazer um projeto de diversas naturezas, pode ser desde uma escola, uma construção de posto de saúde, a construção de uma hidrelétrica, uma mineradora, e esse projeto afetar determinados grupos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, esses grupos eles têm que ser consultados previamente à implementação do projeto. Se tem um projeto, seja ele qual for, inclusive projetos de lei que vão afetar esses grupos, quem são esses grupos? Os povos indígenas, as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais, esses grupos têm que ser consultados de forma prévia, ou seja, antes do projeto, de forma livre, sem pressão, sem ameaça, sem cooptação e informada, ou seja, o grupo tem que ter as informações para que ele possa decidir, né? Informações sobre os impactos do projeto, como esse projeto vai alterar a vida, enfim, tudo que eles precisam saber para tomar essa decisão. Também é importante saber que essa consulta ela tem que ser culturalmente adequada, ou seja, não é levar uma urna eletrônica e pedir para todo mundo votar na comunidade ou fazer a comunidade ir até a cidade para ser consultada por votação, não. Tem que ser, o governo tem que respeitar a forma como aquela comunidade toma suas próprias decisões de forma tradicional. Então, se o povo indígena decide em sua aldeia através de Assembleia Geral, a consulta tem que respeitar a Assembleia Geral e tem que ser na aldeia. Também é muito importante esclarecer, gente, que a consulta é uma obrigação do governo, não pode ser... A empresa pode participar, mas ela não faz a consulta. Eu sei que, principalmente os parentes aí do Xingu, né, vão falar, mas a gente tem direito à consulta, mas Belo Monte não consultou a gente. E é verdade, isso foi uma grave violação dos direitos dos povos xinguanos, e por isso que não é porque a gente sabe bem que não é porque um direito está garantido que o governo e as empresas vão respeitar. Então, para que seja respeitado, tem que ter muita luta, tem que ter parceria nessa luta com a universidade, com o Ministério Público, para a gente garantir o direito à consulta e garantir outros direitos também, direito ao território, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para vocês terem uma ideia, o Xingu Vivo e o MPF foram várias vezes para a justiça antes da construção de Belo Monte, para exigir o direito da consulta, principalmente para os indígenas, Juruna, Arara, porque a consulta para os índios está prevista também na Constituição, mas o governo brasileiro e a Norte Energia simplesmente não cumpriram a lei. Então vamos lá, pessoal. Por que será que a gente resolveu falar desse assunto agora? Porque tem um novo problema pintando aí no nosso quintal. No começo do ano, o Bolsonaro fez um projeto de lei que quer liberar a mineração nas terras indígenas. E isso tá para ser votado na Câmara dos Deputados em Brasília. Se esse projeto for aprovado, mais de 200 terras indígenas poderiam ser invadidas por grandes mineradoras. Você falou bem, Thiago. Poderiam e vão tentar.
assim como a Belo San está tentando aqui na Volta Grande. Por isso a gente resolveu falar sobre esse direito que as comunidades têm de serem consultadas. Isso nem o projeto de lei do Bolsonaro vai derrubar, mas o problema é que a própria aprovação dessa lei, sem a consulta dos indígenas, fere a Convenção 169 da OIT. E além disso, tem muitos outros projetos que estão sendo feitos sem consultar outras comunidades de pescadores, ribeirinhos, quilombolas e outros povos e populações tradicionais. Por isso, nessa sexta, várias organizações fizeram uma denúncia contra o governo brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para a professora Liana Lima, que participou desse processo, vir aqui explicar pra gente o que é que tá acontecendo. Oi, Liana, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Banzeiro. O que aconteceu foi uma audiência sobre a consulta e o consentimento livre, prévio e informado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão independente da Organização dos Estados Americanos, da OEA, para promover os direitos humanos nas Américas. Essa audiência é fruto de uma articulação de 40 organizações da sociedade civil, incluindo organizações representativas dos povos indígenas, comunidades negras quilombolas e comunidades tradicionais de 4 países: Brasil, Colômbia, Peru e México. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, juntamente com a CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Quilombolas, e com a Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, participaram da elaboração de um relatório que foi entregue à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nesse relatório, foram denunciados casos de violações aos direitos de consulta e consentimento livre, prévio e informado e a livre determinação dos povos, garantido pela Convenção 169 da OIT. A Comissão Interamericana, em março deste ano, já havia feito uma resolução que recomenda aos países a suspensão de todos os processos de licenciamento de empreendimentos, obras, megaprojetos que afetem os territórios tradicionais durante a pandemia da Covid-19, para, claro, evitar a proliferação do vírus nos territórios e para garantir o direito de consulta e consentimento. Mas a gente sabe, né, Tiago, que no Brasil as ameaças aos territórios e as violações se agravaram durante a pandemia, com o desmatamento, queimadas na Amazônia, no Pantanal, Cerrado, as invasões aos territórios com o garimpo ilegal e a ameaça do PL da mineração. Mas tudo isso foi denunciado nessa audiência. Eu queria aproveitar então para perguntar ainda uma outra coisa. Mesmo que o governo não esteja respeitando o direito de consulta, muitas comunidades estão exigindo isso, não é? Como faz, então, para pedir que a gente seja consultado? Essa pergunta é muito importante e foi um dos pontos centrais discutidos na audiência na Comissão Interamericana. Sabe qual foi a pergunta da comissionada Antônia, que é a relatora para os povos indígenas na Comissão Interamericana, para a Cláudia Pantaneira, coordenadora da Rede de Povos e Comunidades Tradicionais? Ela queria saber e perguntou a Cláudia como são as experiências de protocolos autônomos de consulta no Brasil. Os povos e comunidades tradicionais têm construído os seus documentos para mostrar como devem ser consultados, para que o Estado respeite o modo como as comunidades vivem e as formas como se organizam internamente. O que as comunidades estão fazendo é um trabalho interno de organização, onde elas discutem por meio de oficinas, reuniões e assembleias internas como querem e devem ser consultadas. Aí elas criam critérios e regras próprias coletivamente e fazem um documento que a gente chama de protocolo de consulta. De norte a sul do país, já são quase 50 protocolos autônomos das comunidades, entre protocolos de povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, apanhadoras de flores sempre-viva e ciganos. Esses protocolos de consulta são apresentados para as autoridades, junto com a exigência da consulta prévia. No Pará, isso tem sido acompanhado e apoiado pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública. Na audiência na Comissão Interamericana, ficou reconhecido que os protocolos de consulta é um exercício de autonomia e livre determinação dos povos, ou seja, esses protocolos são instrumentos muito importantes para garantir que a consulta prévia seja respeitada, com respeito aos modos de ser e existir nos territórios. É verdade. Inclusive aqui na Volta Grande, os Jurunas do Paquissamba fizeram isso por causa da Belo San.
e ganharam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF, o direito de serem consultados conforme o protocolo de consulta que eles mesmos construíram. Eles fizeram um protocolo de consulta em 2017 e até hoje a Belo Santo está parada na justiça. E essa experiência do povo Juruna, ou do povo Yudiá, que é como eles mesmos se chamam, é uma experiência muito importante. E ela serve não só para o caso da Belo Santo, não. O protocolo exige que qualquer projeto da prefeitura, do governo do estado ou ainda do governo federal, qualquer projeto que possa afetar essa população, requer que ela seja consultada antes. Mas é importante a gente saber que não são só os indígenas que têm esse direito. Os pescadores, os ribeirinhos, as comunidades, os povos tradicionais podem exigir o direito de consulta. Tem muita coisa acontecendo que nós deveríamos exigir o direito de participar e dar opinião. Por exemplo, a gente quer ter o direito de dar opinião sobre como a Prefeitura de Altamira gasta o dinheiro dos royalties de Belo Monte. A gente quer ter o direito de participar das decisões sobre o uso da água do Xingu. Assim também como dar opinião e ter o direito de participar nas decisões sobre a questão da educação, da saúde. Então, não é só dos grandes projetos, mas esse direito, ele também vai para outras políticas públicas que ferem diretamente a vida do povo. Então a gente tem que brigar por esse direito, sim. Nós vamos exigir, sim, que nos escutem, porque esse é o nosso direito. O Banzeiro fica por aqui. Semana que vem nos encontramos de novo. Obrigada, Thiago, por mais um Banzeiro juntos. E obrigada ao Rodrigo, à Liana, pela participação nesse programa. Até semana que vem e um grande abraço para todos os nossos ouvintes.